Bom, estava a pensar este ano fazer uns sumários das coisas que tenho preparadas para ler em 2021. E o primeiro livro que tenho na lista é a História da Psicologia, primeiro volume, do James Mark Baldwin. Este indivíduo provavelmente ninguém o conhece, mas depois, noutro vídeo, hei de apresentar esta pessoa. Vamos então começar com o primeiro capítulo, Pensamento Racial e Individual. Bom, nesta primeira secção, Baldwin quer estabelecer o enquadramento teórico com que vai apresentar a sua história da psicologia. E isto passa por definir, primeiro, qual é o objeto de estudo da psicologia e, segundo, caracterizar esta analogia ou paralelo entre o pensamento racial e individual. E diz ele que a história da psicologia não é mais nem menos do que a história das diferentes maneiras com que os homens olharam para a mente. Diz também que o desenvolvimento do significado alocado ao eu pessoal, o ser consciente, é o objeto de estudo, ou subject matter, como ele diz, da história da psicologia. Que a história da psicologia é a história dos modos com os quais estas tentativas de interpretação da mente tomaram forma e é a história das, para mais ou para menos, formas sistemáticas de reflexão sobre a autoconsciência. Eu acho que o Baldwin foi mais ou menos claro com estas formulações. Ele usa algumas expressões que, pelo que sei da forma como elas eram usadas no seu tempo e no seu círculo de referências intelectuais, não são bem sinónimas. E aqui temos 4 termos para esclarecer: mente, eu pessoal, ser consciente e autoconsciência. Acho que os 3 primeiros são expressões sinónimas e todas elas apontam para a coisa real que garante a nossa identidade numérica. Mas a autoconsciência parece-me ser outro bicho. Epá, com a maior das probabilidades, Baldwin deve estar a falar da nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos. Isto é, a capacidade de observar as atividades interiores, da tal coisa real que garante a nossa identidade numérica. Mas eu acho que isto não cria grandes complicações na definição de Baldwin, porque para estudar a mente é preciso começar por algum sítio, e o sítio mais óbvio é o nosso próprio interior, as coisas que se passam dentro de nós, e isso faz-se pelo exercício da reflexão ou introspeção. Portanto, uma história da psicologia inclui por necessidade uma história da forma como o instrumento da observação foi usado. E é por isso que não me parece que haja aqui grande dificuldade na sua definição. E isto leva-nos com alguma força para o seu ponto seguinte de que a história da psicologia só pode começar depois desta capacidade de se apresentar aos homens. Diz Baldwin: digo reflexão sobre a autoconsciência porque não basta dizer simplesmente autoconsciência sem mais explicação nenhuma. Todos os seres humanos, adultos, são conscientes de si de algum modo e os homens primitivos também o eram. Estavam capacitados de julgar os objetos como diferentes e distantes de si mesmos. Mas esta consciência ou autoconsciência não é suficiente. Tem de passar à reflexão. Não apenas para se ser consciente de si, mas para ter um sentido, impressão ou ideia daquilo que o eu é necessário para dar a interpretação que esteja disponível para a história. Isto significa que o eu tem de assimilar ou apreender de que está a pensar sobre si mesmo de uma certa forma. E daqui passamos para o tal paralelo entre o pensamento individual e o pensamento racial que deu título à secção. Diz Baldwin: quando consideramos que é o eu humano que cada um dos grandes pensadores procurou perceber e interpretar para os seus pares, vemos que as suas tentativas tomadas na sua sucessão mostrarão o desenvolvimento progressivo daquilo que podemos chamar a autoconsciência racial ou social. E pronto, e fica desmistificado este uso do termo racial. Com isto ele quer apenas dizer agregados de pessoas em interação social. E assim, Baldwin mostra-nos que não está apenas interessado em caracterizar o pensamento deste ou daquele pensador em isolado. Ele está mais interessado em olhar para estes pensadores como manifestações da sociedade em geral e como estes indivíduos peculiares e as sociedades a que pertenciam se influenciavam reciprocamente. E ele dá-nos os 2 lados desta relação recíproca. Vejamos aqui algumas citações. A interpretação social aparente nas instituições
segue aquela do indivíduo. Não se pode antecipar a ele, nem pode ultrapassar. A vida social, religião, política, arte reflete os estágios alcançados no desenvolvimento do conhecimento do eu, mostra os usos sociais deste conhecimento. O filósofo e a criança, ambos usam os recursos sociais de conhecimento na medida das suas capacidades, mas por muito grandes que sejam as suas habilidades, tanto um como o outro não podem criar o que seja do nada. O indivíduo equipa-se a si mesmo socialmente antes de pensar independentemente. E a sociedade pensa progressivamente apenas na medida em que os indivíduos são os seus porta-vozes. E é aqui que se torna visível o paralelo que Baldwin propõe nesta secção. Parece haver um paralelo entre os estágios de desenvolvimento do ser humano individual e os estágios de desenvolvimento da sociedade. Diz ele novamente, isto sugere por si mesmo de que na evolução social podemos encontrar uma reconstatação, um restatement, dos grandes estágios do desenvolvimento individual. E estes estágios serão mais claros à medida que nós progredimos no livro. Mas por agora basta compreender que há graus de sofisticação intelectual que podemos encontrar no desenvolvimento de bebé até adulto numa pessoa e que podemos encontrar o paralelo de semelhança no desenvolvimento de uma sociedade primitiva para uma moderna. Se aplicarmos isto à história da psicologia, Baldwin mostrar-nos-á que há também uma crescente sofisticação nas teorias do eu, concomitante, isto é, ao mesmo tempo, com as sociedades onde estas teorias se manifestaram. Mas Baldwin encontra aqui um problema interessante. Como é que nós podemos explicar este paralelo levando em conta o facto de que os estágios de desenvolvimento dos indivíduos que constituem a sociedade não acompanham cronologicamente os estágios culturais da sociedade? É que nós podemos encontrar em sociedades primitivas adultos sofisticados e podemos encontrar em sociedades modernas crianças ainda nos primórdios da sua atividade intelectual. E Baldwin responde desta forma. No caso de Tales, dizemos que o filósofo tinha uma mente completamente desenvolvida para refletir, mas que mesmo assim estava dependente da sociedade e as suas instituições para fornecer os materiais do seu pensamento. E do mesmo modo, também a ideia do eu da criança em desenvolvimento é aquilo que capta do seu ambiente social e lhe dá uso na medida das suas capacidades. Ou seja, quando observamos a sociedade ao longe, tipo Civilization 7, vemos uma crescente e progressiva sofisticação das suas atividades. Mas quando metemos a lupa e aproximamos-nos dessas atividades, vemos que nascem e morrem gerações atrás de gerações, onde os melhores de cada uma delas, os adultos com faculdades psíquicas excelentes, fazem contributos cruciais para a sociedade se desenvolver. É mais ou menos pensando neste tipo de coisas que depois nós podemos perceber frases como estar sentado em cima de ombros de gigantes. Agora, quando metemos estes dois pontos de observação muito diferentes lado a lado, aquilo que nós podemos ver, ainda assim, mesmo tendo em conta as diferenças, é um paralelismo interessante nos seus estágios de desenvolvimento. E com base nisto, Baldwin classifica 4 grandes períodos na história da psicologia. Primeiro, o período pré-histórico caracterizado pelo seu misticismo e emocionalidade. Diz ele que é neste período que surgem as primeiras psicosofias e mais adiante veremos o que é isto. Este período é o paralelo ao período adualístico na compreensão do eu pelas crianças. O segundo período é o período antigo, não científico, ou também se pode chamar o período grego porque cobre as primeiras teorias avançadas pelos filósofos nesta área geográfica. E este período é o paralelo à fase irrefletida da criança. Ela já tem uma autoconsciência ou consciência, isto é, ela apercebe-se da sua própria existência como uma coisa numericamente distinta das outras, mas ainda não consegue refletir sobre si mesma. E esta é a primeira fase do dualismo. Baldwin classifica também 3 períodos aqui dentro deste. O projetivo, ou pré-socrático, o subjetivo, ou socrático, e o objetivo, ou aristotélico, com uma fase de passagem entre estes dois últimos, portanto, o subjetivo ou socrático para o objetivo ou aristotélico, a que ele chamou de ijeção e que podemos encontrar no pensamento de Platão. O terceiro período
ele chamou de período medieval ou substantivo, porque é nesta fase que se atribuem substâncias diferentes, explicitamente, ao eu e àquilo que está fora do eu. E é aqui que as metafísicas se tornam precisas quanto a esta diferenciação. Baldwin diz também que este período termina em Descartes, na especialização científica no tratamento de problemas da matéria e problemas da mente ou espírito. E por fim, quarto, temos o período moderno, que aborda os problemas da mente com uma metodologia propriamente científica. E isto seria o paralelo ao adulto, já com uma sofisticação científica, que é capaz de refletir sobre si mesmo e ser capaz de estabelecer uma taxonomia das suas atividades mentais, formular leis, estabelecer relações causais entre eventos mentais e materiais e outras coisas. E pronto, e acaba aqui a primeira secção. A seguir, começamos com o primeiro estágio que vimos nesta lista, que é o estágio pré-histórico, caracterizado pelo misticismo e emocionalidade.